Boa tarde a todos. Hoje é a nossa sexta e última mesa de conversa sobre a missão de pesquisas folclóricas, idealizada por Mário de Andrade, né? E esse ano a gente está celebrando os 80 anos da missão folclórica. E essa mesa se chama História e Concepção da Missão de Pesquisas Folclóricas. Para essa mesa, a gente convidou a Flávia Toni, o Alberto Iqueda e, para mediar, a Vera Cardim. Agora, falando um pouquinho da Vera Cardim, ela é cientista social, socióloga da Prefeitura do município de São Paulo, e ela respondeu pelo acervo histórico da discoteca Oneida Alvarenga, de 2004 a 2009, pelo acervo do Pavilhão das Culturas Brasileiras, de 2010 a 2013, e foi coordenadora do Núcleo de Cidadania Cultural da Secretaria Municipal de Cultura até 2016. Boa tarde, Vera. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito o convite, parabenizar pelo evento que eu estou acompanhando desde o início, pela exposição, pelas mesas que foram compostas, e agradeço especialmente mediar uma mesa como essa, né? Mediar uma mesa com a professora Flávia Toni, com o professor Alberto Iqueda, em que, para mim, são pessoas referências. Eu, como a Marta disse, eu respondi pelo acervo histórico da discoteca Oneida Alvarenga, e, em especial, essa coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas. E, durante o trabalho, algumas pessoas foram essenciais. E posso dizer que os dois, né, tanto o professor Iqueda quanto a professora Flávia, foram essenciais para o cotidiano do nosso trabalho aqui. Eu acho que não só pelo período que eu fiquei, mas também o período que se seguiu, anterior e depois. Então, aproveito a oportunidade para agradecer o carinho e toda a gentileza com que os dois me atenderam, viu, Flávia? Todas as vezes que eu os procurava, para dizer, quero entender melhor isso, o que você acha? Trocar, porque é uma responsabilidade, como vocês sabem, cuidar de um acervo como da missão que ela representa e o que ainda hoje a gente pode dialogar sobre ela, o que ela pode nos provocar. Então, é mesmo uma honra para mim estar mediando essa mesa. E vou falar um pouquinho dos nossos convidados. Professora Flávia Toni, mestre e doutora em artes, é livre-docente e professora titular da Universidade de São Paulo, pesquisadora no Instituto de Estudos Brasileiros, onde foi presidente e coordenadora do programa Culturas e Identidades Brasileiras entre 2010 e 2014. Antes de seu ingresso na universidade, como pesquisadora do Centro Cultural São Paulo, processou e descreveu todo o acervo constituído pela Missão de Pesquisas Folclóricas, trabalhando, a partir da década de 1990, pelo restauro e preservação da coleção. Alberto Iqueda, professor Alberto Iqueda, professor do Instituto de Artes, aposentado em 2014, mas nem tanto, né, professor? Da Universidade Estadual Paulista, Júlio Mesquita Filho, Unesp, professor co-orientador do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, o PROLAN, USP. Tem experiência na área de artes, com ênfase em música e as culturas populares, atuando principalmente nos seguintes temas: música popular brasileira, música popular tradicional, folclore e etnomúsica, samba, carnaval, folguedos e danças populares, entre outros. Vocês fiquem à vontade em complementar ou trazer mais alguma informação, caso queiram. E eu vou começar com a nossa conversa, falando aqui com a Flávia, pedindo para que ela fale um pouquinho como é que ela chegou, né? Ela era pesquisadora aqui do Centro Cultural São Paulo, na época, como é que ela se aproximou dessa coleção? Né? Se o Mário, como era o Mário também, em relação à sua pesquisa na música, enfim. Então, boa tarde a todos. Eu quero agradecer o convite, quero dizer que
É muito bom mesmo estar aqui nesta mesa entre amigos e dizer para vocês que o meu problema é ser breve, porque o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, para mim, significa uma imersão no aprendizado, que foi o início da minha carreira como pesquisadora. Por isso, difícil é falar pouco. Quando eu estiver me alongando, você me avise que eu abrevio um pouco. Mas eu acho importante uma situação como essas, porque eu percebo que muito daquilo que é a vivência do pesquisador, muitas vezes fica fora das cadernetas de campo, e ele não passa para os outros aquilo que pode, muitas vezes, significar algum conhecimento complementar em alguns campos, né? Eu, na verdade, quando eu tenho 62 anos agora, nasci em 1956, quando eu tinha 25 para 26 anos, eu estava fazendo o meu mestrado e era estagiária voluntária no Instituto de Estudos Brasileiros. E, como estagiária voluntária, eu fui lá para trabalhar com o acervo do Mário de Andrade. Mas era um conhecimento ainda muito incipiente, porque eu conheci o Mário através dos discos e das partituras que ele colecionava. Quando, na divisão de pesquisas do Centro Cultural, que ficava lá no Parque Dom Pedro, teve um diretor, que era o José J. de Moraes. Quando ele soube que eu estava fazendo um estágio no acervo do Mário de Andrade, ele sabia que havia um acervo da prefeitura que precisava ser estudado, que era o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Então, ele perguntou se eu não queria trabalhar na divisão de pesquisas. E eu fui. Eu comecei a trabalhar na divisão de pesquisas por causa do acervo. Quando eu cheguei, no primeiro dia de trabalho, abriram a porta de um quarto para mim, e todo o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, absolutamente tudo, estava dentro daquele quarto. Eu não podia nem me mexer ali dentro. Fecharam a porta e trancaram. E, na semana seguinte, o acervo voltou para a Discoteca da Lapa. E ficou no depósito da Discoteca da Lapa durante mais ou menos um ano e meio, enquanto eu, a Márcia Fernandes e o Marcelo Brissac organizávamos um projeto para a gente chegar perto do acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. O que tinha acontecido era uma grande inversão de valores, de um acervo que tinha sido rejeitado a princípio, porque ele significava, de alguma maneira, o passado, e esse Centro Cultural São Paulo, que foi inaugurado em 82, era o presente e a promessa do futuro. De repente, eles olharam para o acervo e lembraram que o acervo era um acervo importante. E aí a gente conseguiu trabalhar nesse acervo em 1984, e fizemos um levantamento cuidadoso daquilo que estava ainda na Discoteca da Lapa. Quando eu saí do Centro Cultural São Paulo, em 1987, e daí passei a trabalhar no Instituto de Estudos Brasileiros, o acervo ainda estava na Lapa. Mas, durante aqueles 6 meses em que o Marcelo, a Márcia e eu trabalhamos na Lapa, foi possível fazer um primeiro esboço daquilo que a gente encontrava lá. Eu fiquei principalmente com a parte de documentação em papel. Todos os papéis que eu encontrava, eu lia, e eu tinha um caderno onde eu ia anotando sistematicamente aquilo que eu achava importante. Curiosamente, eu trabalhava com a dona Neida Alvarenga entre 1982 e 1984, e quando eu soube que eu ia trabalhar com o acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas, eu conversei com ela algumas poucas vezes, porque, na verdade, o trabalho que eu fazia com a dona Neida Alvarenga era em torno do dicionário musical brasileiro. O que a gente entendeu, então, naquele momento, que eu trabalhei no acervo, que isso foi entre 1983
1983 e 1985, mais ou menos, é que o acervo precisava de um espaço próprio, ele não podia ficar na Lapa, mesmo porque em algum momento a prefeitura ia ter que esvaziar aquele espaço, mas ficou sempre uma disputa, porque se procurava um lugar onde o acervo tivesse espaço para respirar, para ser preservado, mas, por outro lado, se entendia que esse centro cultural não era o espaço, porque era uma história a ser contada a partir de 82, onde um acervo de 38 não tinha muito lugar. O que, na ocasião, a gente conseguiu fazer uma grande exposição, mostrando para as pessoas que o acervo existia. Junto com essa exposição, aqui no Centro Cultural, foi feito um livreto que contava a história da missão de pesquisas folclóricas e foi depositado dentro da divisão de pesquisas um catálogo exaustivo onde estava relacionado tudo aquilo que a gente tinha encontrado sobre o acervo. Foi o que a gente conseguiu fazer naquela situação, porque o Centro Cultural estava em transformação, o Marcelo foi trabalhar num assunto, Márcia foi trabalhar em outro assunto. Quando a gente pensa naquilo que faltava se conhecer sobre esse acervo e sobre essa pesquisa, absolutamente tudo, porque o acervo tem muitas histórias para serem contadas, algumas histórias que pertencem ao acervo e outras as histórias que andam paralelamente a ele, que são as circunstâncias que vão gerando as oportunidades para que essa pesquisa acontecesse. Então, Vera, você me pergunta sobre o acervo e o Mário de Andrade, e na vida do Mário de Andrade, essa pesquisa vem como uma frente de trabalho que ele queria inaugurar à frente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e que, não dando certo que ele fosse colocado como uma rotina do SFAM, que vai ser criado, na verdade, em 1937, o Mário de Andrade traz essa pesquisa para a discoteca pública. O que eu estou querendo dizer com isso? Que para os musicólogos, para os intelectuais que viveram o entreguerras, a ideia de se estudar o patrimônio popular era uma história de resistência, porque os homens percebiam que eles eram capazes de destruir absolutamente tudo. Não é um projeto, de forma alguma, vinculado a um espírito nacionalista ou folclórico, é um projeto que está, acima de tudo, vinculado com a imagem de preservação daquilo que é a construção do saber popular, que não é sinônimo de folclore. É, então, um projeto que vem no bojo do domínio de uma tecnologia que os homens ainda não conheciam completamente, que era a possibilidade de gravar em campo, fotografar e filmar, tudo isso entendido como recursos importantes para se reconstituir e para facilitar os arquivos, quando os arquivos químicos, biológicos não bastam, então o homem tinha acabado de descobrir a tecnologia que era importante para ampliar essa memória, né? Então, filmar, fotografar e gravar era uma coisa muito potente, muito importante dentro do plano das instituições e dos países, para que eles pudessem guardar um pouco e conhecer um pouco daquilo que os povos faziam. Obrigada, Flávia. Só essa sua resposta já suscita uma série de questões que a gente vai tentar voltar já. Como a ideia é um bate-papo, eu vou passar para o Ikeda e pedir para ele contar também um pouquinho como é que
foi para você se aproximar dessa coleção, né? Como se deu, como você conheceu, enfim, os seus primeiros contatos aí com ela. Tá. Bom, agradeço também o convite para voltar aqui para conversar sobre a exposição e sobre o acervo. Eu queria só fazer um pequeno complemento, lembrando aqui que a professora Flávia, como ela já comentou, é realmente uma referência no que se refere a esse acervo e ao Mário de Andrade, como todos conhecem, né? Como professora da ECA e do IEB, tem uma vasta produção sobre Mário de Andrade, sobre todas essas preocupações. E eu sempre brinco com ela, ela, de fato, é a única acadêmica que eu tenho como amiga, porque ela é eleita, né, como membro da Academia Brasileira de Música, tendo justamente na sua cadeira aquele jovem que está ali, que é o Mário de Andrade. Então, ela ocupa a cadeira de que número, professora Flávia? 40. Número 40, cujo patrono é o Mário de Andrade. E ela foi eleita, acho que 1 ano, mais ou menos, Acho que faz 1 ano. com o direito ao fardão e aquelas coisas todas. Mas, pelo menos, deve ter o direito ao chá das 4, como na Academia Brasileira de Letras. Então, é verdade, eu estou brincando aqui, mas ela, de fato, eu brinco, é a única acadêmica e tem essa ligação direta, né, com o patrono que está lá e a patrocinada que é a professora Flávia aqui. Então, quando eu vi esta mesa, eu até comentei agora com a Marta, de fato, eu acho que para encerrar a exposição, encerrar essas conversas, nada mais apropriado do que ter alguém que já trabalhou arduamente nesse acervo e ter alguém que também trabalhou e cuidou do acervo, que é a própria Vera, né, socióloga, sempre preocupada com questões de museologia. Então, eu fico muito contente de voltar aqui para discutir isso. Mas queria aproveitar, Vera, para também parabenizar, então, toda a equipe, Adelaide, Marisa, o pessoal do Marta, Adriane, o pessoal, né, os estagiários todos, que eu acho que foi um trabalho conjunto, um trabalho coletivo muito trabalhoso mesmo que aconteceu, e eu sempre comento, eu não acreditava que a exposição estaria de pé, vamos chamar assim, naquele período, porque um dia antes ainda estava para ser montado. Eu falei, não vai dar, não é possível, e eles conseguiram montar. Então, parabéns a todos, obrigado aí, né, por trazer de novo isso. Bom, a minha aproximação com o Mário de Andrade, evidentemente, como a maioria de nós, ou de vocês, como no colégio, né, estudando nas aulas de literatura, onde a gente não deve nunca escapar do Mário de Andrade, como alguém ligado à poesia, às artes, à literatura. Mas eu sou um pouquinho mais antigo do que a professora Flávia, e já desde a década de 70 eu estava mais ou menos imitando aquilo que o Mário de Andrade fizera já pela década de 20, década de 30, que são as pequenas viagens de etnografia, de registro das festas, das danças, né? Então, e depois de um tempo é que eu fui descobrir que na Festa do Divino que eu fora, né, aqui de Mogi das Cruzes, o Mário de Andrade teria estado lá em 1922, né? Então, sempre foi uma grata surpresa saber que vários locais que eu estava indo, o Mário de Andrade já tinha estado lá 50 anos antes, né? Então, esse trabalho do etnógrafo, aquele que vai em busca, né, como diz o Milton Nascimento, vai onde o povo está, que o Mário de Andrade é um pioneiro, sem dúvida. Eu estava fazendo isso a partir da década de 70, né? E com o tempo é que eu fui descobrindo realmente essa faceta menos literária, né, e de crítico de arte, e vendo o quão o Mário de Andrade era realmente uma referência. Claro que eu já conhecia livros, e vários dos livros dele, embora na época não tivesse tantas edições disponíveis, né? Então, foi nesse formato que eu acabei me aproximando e me vendo muito com as mesmas preocupações que o Mário de Andrade tivera como pioneiro. E aí, com o tempo também, evidentemente, e sobretudo agora, né, na ajuda para montar a exposição, é que a figura da Nina Dreyfus Levi-Strauss acabou tendo uma lembrança assim, muito pertinente, que eu acho que a Adelaide foi muito feliz em lembrar logo de que essa exposição deveria ter esse primeiro nicho, né, com a presença dessa figura tão importante para as ciências sociais aqui no Brasil, e que foi
claramente apagada, né, da história das ciências sociais no Brasil e no mundo ocidental, né? Então, isso se explica, nós já conversamos várias vezes, em várias mesas, sobre a questão, né, do apagamento. Então, essa exposição, eu sempre pensei, né, quando a Adelaide comentou comigo a possibilidade de fazer essa exposição, eu sempre pensei nesses termos, né, porque é importante que esse acervo seja, de novo, trazido, né, para o público e que essas discussões se façam, né? Qual o motivo, né? Por que se fez isso antes, lá em 1938? Né? Então, a professora Flávia já comentou as preocupações que existia de uma certa intelectualidade, mas a gente tem que lembrar também que, de alguma forma, Mário de Andrade e outros intelectuais estavam muito ligados com a França, né, como uma referência de preocupação com cultura, com etnografia, com etnologia. Tá? Então, muito do que resultou nessa missão de pesquisas folclóricas tinha um pé nas preocupações da própria França. Né? Em 31 e 33, de 31 a 33, foi feita uma grande expedição etnográfica que a França patrocinou, né, tendo pessoas que hoje em dia são historicamente importantíssimas nas ciências sociais, Marcel Griol, por exemplo, que é um africanista marcante. Ninguém pode estudar África sem que estude, né, os trabalhos de Marcel Griol. E eles fizeram uma viagem, né, praticamente 3 anos, de Dakar, no Senegal, atravessando toda a África, naquela parte que tinha o domínio francês, até chegando do outro lado da África. E essa era uma preocupação que eles estavam tendo, né? Então, criou-se em 1925, e a professora Flávia também já tem um artigo, que eu lembro que você fala que essa missão começou bem antes, né, num artigo que a professora Flávia escreveu. Então, ela tem uma articulação com o pensamento no mundo ocidental. Tá? Mas essa viagem lá etnográfica da França, ela estava ligada, criou-se em 25 um Instituto de Etnologia, ligado à Universidade de Paris, mas ligado a uma espécie de ministério colonial da França. Né? Se a gente pensar que língua se fala no Senegal, além das línguas nativas, fala-se o francês, porque era parte do potentado da presença francesa na África. Então, havia uma preocupação dos franceses de conhecer aquela cultura, no sentido de ter entre aspas, um domínio, ou sedimentar o poder colonial que a França tinha nessa época. Então, quando a gente lê alguns textos posteriores dessas referências, dessa missão, imagina o grande antropólogo Marcel Griot roubando peças de determinadas comunidades, escondendo na bota, né, para constituir museus, acervos de museus que estão na França, ou que estão até nos Estados Unidos. Então, houve muita coisa de rapinagem, e eu queria contar um rápido episódio em função dessa exposição. Como prolongamento de coisas, né, dessa exposição, a Universidade Federal de São Paulo, campus de Guarulhos, organizou também uma noite, convidando membros da comunidade Pancararu, que é aquele primeiro nicho que está ali, que tem aquela figura do Praiá, para um bate-papo com as lideranças do grupo Pancararu. E aí, quando nós estávamos nos dirigindo para Guarulhos, a líder, né, da comunidade, que chama Clarice, da sociedade SOS Pancararu, eu comentei com ela: olha, eu queria que vocês fossem lá com a professora Ruth, antropólogo especializado no Pancararu, para verem, né, aquele nicho onde tem as vestes do Praiá. E aí, num determinado momento, ela olhou para trás, onde estava outra colega, e falou assim: nós vamos lá, né, para buscar a peça que está aí, porque, de alguma forma, aquela história da rapinagem que muitos pesquisadores franceses fizeram, né, não só naquela viagem lá dessa missão de 31 a 33, mas isso ficou, e uma das grandes coisas que tem acontecido para pensar a contemporaneidade dessas preocupações é que muitas comunidades estão reivindicando a repatriação, né, desses acervos que foram simplesmente roubados,
né? Alguns casos tem lá descrição, uma narrativa dizendo, não, aí a gente tinha um guarda-sol, e aí fulano foi lá e pegou aquela, né, aquela imagem, escondeu dentro do guarda-sol, e aí ficava aquele volume enorme, e eles foram-se embora para outra comunidade. Então, tem muito dessa dominação no sentido de rapinagem, coisa que, pelo que a gente conhece, não aconteceu com a missão de 38. Mas, além desse lado, né, heróico, da importância do acervo desse, eu acho que essa exposição tem que trazer à baila também essas questões que foram bem colocadas pelo pessoal da ação cultural, né? A última mesa com a mãe Cláudia de Oiá foi muito marcante, emocionante de ver, né, alguém que estava falando, né, do acervo lá de Pernambuco, que foi um processo de apropriação policial, e a mãe Cláudia teve um processo desse agora em abril, no terreiro dela em Guaianazes. Então, quando ela conta, emocionada, né, o quão era importante discutir esse tema, eu acho que essa exposição tem que suscitar essas questões, né? Então, para abreviar, Vera, a minha aproximação é assim, é pelo lado do campo, da etnografia, fazendo aquilo que o grande patrono fez, que é o Mário de Andrade. Tá certo. E eu vou emendar no que você comentou em relação à mesa passada. Eu acompanhei todas as mesas à distância, então não é à toa que a gente que o Ikeda se refere. O evento todo de comemoração dos 80 anos vale muito a pena. Realmente a equipe está de parabéns. E quem não assistiu às outras mesas podem procurar o Facebook da Ação Cultural, não é isso? Vale a pena, são documentos, são depoimentos muito ricos, discussões com muita qualidade, que demonstra a vitalidade de uma coleção como essa da missão. Aí, Ikeda, já que você falou um pouco da época, da França, contextualiza um pouco para nós o São Paulo, né? Porque essa missão sai daqui, o Departamento de Cultura é criado aqui. Que contexto é esse, político, histórico, ou mesmo em relação à pesquisa, que é a sua área, da cultura tradicional, da música? Como é que, se é que dá para fazer um panorama, como é que você vê esse período que propiciou essa missão? Essa questão também é muito interessante, e o professor Arruti, que veio junto com os Pancararu aqui, ele comentou um desses aspectos que a Vera propõe agora para a gente fazer uma reflexão, e a professora Flávia certamente terá dados concretos também para discutir isso. Se a gente pensar São Paulo da década de 30, né, com a questão do desenvolvimentismo, né, passando pela Semana de Arte Moderna, onde havia uma preocupação de sintonia com o mundo e dessa busca de uma identidade própria, né, do Brasil, que motiva parte, né, dessa exposição, havia um grupo de intelectuais, eu diria, muito sagazes e antenados com as preocupações do mundo, né? Mas o professor Arruti, e assim, em conversas paralelas, ali vendo a exposição, ele comentou que interessante, né? Por que São Paulo é que tem esse interesse de ir em busca dessas referências, né? De alguma forma, era um pouco essa mesma projeção, né, daquelas preocupações da França colonialista, né, preocupadas, né, na manutenção dos seus potentados, né, dos seus espaços de domínio ali na África. Então, um pouco São Paulo, pelo progressismo que estava alcançando, teve, sim, esse aspecto também um tanto quanto político, né, de ir em busca daquilo que, entre aspas, ainda estaria guardando uma certa pureza, que para São Paulo já era uma coisa muito maluca, de trânsito e de desenvolvimentismo. Então, foram buscar onde? Bom, vão para o Nordeste ou vão para as periferias, que ali ainda se preserva, né, uma parte dessa cultura do Brasil, do homem brasileiro. Então, notem, e numa das entrevistas que eu dei para uma TV, eu comento exatamente isso, né? Cada objeto desse que você vê na exposição, cada um deles, né, está circundado por pessoas, por histórias, por narrativas, né? Não é uma exposição de objeto, uma exposição de pessoas, só que as pessoas estão nos filmes, tá? Então, os Pancararu, por exemplo. Os Pancararu, semana passada, tiveram mais um episódio de invasão e de atemorização diante da realidade que eles vivem, né?
na semana passada, mais um espaço, que era uma igreja, era uma capela, que eles têm lá na reserva dos Pancararu, foi queimada, foi invadida, foi incendiada. Alguns meses atrás, incendiaram também os poceiros, né? Pessoas que que entraram na reserva e foram ocupar, né, aquele espaço, construíram casas e tal. E quando eles tiveram que sair, eles não só queimaram aquilo, como queimaram, inclusive, uma escola que os Pancararu têm. Então, veja, esse problema que vem lá de 1938, né, como referência de uma cultura local, está viva hoje. Os Pancararu estão aqui porque não têm condições de sobreviver naquela região. É uma comunidade grande, com uma reserva pequena, vai fazer o quê? Como é que vai sobreviver? Então, vem para São Paulo, né? Um dos rapazes, o Didi, que desconfiou que aquele saiote não é Pancararu, né? Porque, para os registros da missão, ali, tem 2 registros que a Adelaide me falou. Não, mas isso é Pancararu, tal, tal. E eles começaram a cochichar quando eles estavam ali. Aí, o Didi é uma pessoa que faz a vestimenta daquela entidade espiritual, que é o Praiá. E aí eles falaram, não, aquele saiote não é dos Pancararu, né? E aí, com o tempo, eu fui olhar naquele catálogo de 1950, Flávia, e, de fato, aquilo é uma peça que chama-se Mariô de Ogum. Foi trazida do Recife, mas nessa, né, busca, e vai para um canto, vai para outro, acabou tendo esse problema, porque ele não deixa de ser o saiote, tá? Então, São Paulo, dessa década, é uma São Paulo efervescente de desenvolvimentismo, né? Nós já estávamos praticamente na segunda fase da industrialização no Brasil, né? Passado todo aquele período do enriquecimento de São Paulo, do ciclo do café, né, que vai propiciando a primeira fase na industrialização. Nessa segunda fase, já é essa fase de expansionismo mesmo de São Paulo. E, de alguma forma, esse expansionismo, esse desenvolvimentismo provoca essa preocupação. Fala, bom, mas afinal, quem somos nós? Né? E o Mário de Andrade está muito preocupado com isso. Então, vai buscar quem é este povo brasileiro. E aquele painel fotográfico que está lá no fundo, além das outras, mostra um pouquinho quem era este povo, que eles encontraram naquela região há 80 anos atrás, e que certamente não está muito distante daquilo que a gente poderá encontrar hoje. Isso é um grande drama para a gente pensar hoje, Vera, né? Politicamente, porque é que o Brasil ainda continua tendo imagens muito parecidas com aquela de 1938, depois de quase 100 anos, né? Então, uma exposição de 10 pode nos dizer do Brasil de hoje, daí a sua importância de continuar sendo divulgada e discutida, como está se fazendo aqui. Agora eu vou passar para Flávia. Queria que você falasse um pouquinho, Flávia, do período ainda, né? Quem era esse Mário de Andrade? Porque a gente associa sempre pensar Mário de Andrade, Semana Modernista, que foi em 22, né? O departamento é criado em 35. Quem era esse Mário? E se também puder já falar um pouco do departamento, das divisões, enfim, Tá bom. como é que chega nisso? Eu quero antes enfatizar um pouco esse aspecto que eu acho que é fundamental para a gente perceber os nexos dessa pesquisa, que é muito marcada pela ideia do preservacionismo. E é algo que eu fui amadurecendo com o tempo, não é alguma reflexão que chegou pronta, mas que eu acho que, para mim, serve para perceber a dilatação dessa pesquisa em relação não só ao Brasil, mas de que maneira ela conversa com outros espaços do mundo, porque é uma pesquisa que tem muita conexão com o que os homens estudavam naquele momento. Quando acontece a Grande Guerra, aquela que dura de 14 a 18, num único dia de batalha, teve uma situação em que 100 mil pessoas morreram. E uma cidade, um povoado inteiro foi destruído. Vários povoados eram destruídos naquela guerra. E ela foi um grande choque, porque foi a primeira vez em que todos os pactos diplomáticos foram quebrados. Foi usada uma arma química e as pessoas
trabalharam numa tecnologia que destruía maciçamente, e quando terminou aquela guerra, foi feito um grande pacto de paz. E o Brasil participou desse pacto de paz, porque o Brasil entrou na Grande Guerra. E os homens saem daquela guerra com um espírito de encantamento em relação aos seus próximos. Vários movimentos na música são feitos para congraçar as pessoas, para acolher os outros, para reforçar laços de paz. Todos os grandes movimentos de pesquisa para cantarem, dançarem juntos, são feitos justamente nesse momento. A partir de 1918, 19, o Brasil começa a alinhavar algumas possibilidades de um serviço de proteção àquilo que era feito pelo povo. E toda a Europa é contagiada por essa mesma ideia, já que as pessoas não queriam mais falar em questões étnicas ou nacionalistas, porque elas retomavam justamente todo o passado que conduz à eclosão da guerra. O Mário de Andrade é um adulto maduro e ele acompanha todas essas discussões, porque ele é um autodidata que lê todas as revistas e lê todos os livros e estuda aquilo que naquele momento vai formar o espírito dos primeiros antropólogos e etnólogos. Então, ele é um homem que está acompanhando o tempo dele. Ele está acompanhando o tempo dele através das leituras que ele faz em todos estes artigos, em todos esses livros. E dentro da cidade de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, ao final da década de 1920, a entrada da década de 1930, que é muito conturbada devido à Revolução de 30, é, ao mesmo tempo, um período de grandes promessas, por causa da riqueza do café. E porque São Paulo começa a investir maciçamente e construir um espaço que seja um espaço identificador de São Paulo, porque era uma cidade muito diferente do Rio de Janeiro. E uma cidade que vai construindo uma personalidade que vai sendo muitas vezes forjada pela riqueza, e assim São Paulo começa a ter espaço para promover a sua própria cultura. A gente não tinha, é preciso importantíssimo lembrar que a gente não tinha uma migração interna, como começa a ocorrer na época do Getúlio Vargas. Para a gente era mais fácil encontrar um italiano cantando na rua do que um homem do norte ou do nordeste cantando. A gente não conhecia a cultura indígena. O que a gente conhecia era a cultura da região de São Paulo. E o Mário de Andrade sempre teve muita vista, muita visão para entender o que era o Brasil nas suas diferenças e nas suas semelhanças. Esse homem, então, ele é um reflexo do tempo dele no que diz respeito a entender que a tecnologia é importante para ajudar no conhecimento do novo e no registro do passado. São Paulo, no início da década de 1930, é também uma cidade que mergulha num projeto pioneiro dentro do Brasil, que é a construção de uma universidade. A Universidade de São Paulo, que é criada em 1935, traz para São Paulo a grande ambição da pesquisa e do conhecimento. E o Mário de Andrade está presente e acompanhando e amigo de todos os intelectuais que formam esta universidade. Tanto é que o marido da Dina Dreyfus, o senhor Claude Lévi-Strauss, é um daqueles homens que participa da fundação da Universidade de São Paulo. Então, a missão de pesquisas folclóricas, ela acontece como um projeto paulistano, porque existem estas ambições e também essas esperanças, as esperanças que são trazidas pela possibilidade da pesquisa, do conhecimento, a ideia de
se entrosar com o restante do Brasil. É claro que tem sempre aquela mania paulista de achar que São Paulo pode retratar o Brasil inteiro, mas, de alguma maneira, traz também a beleza da aposta no conhecimento. Então, eu acredito que, quando você me pergunta por que São Paulo, por que Mário de Andrade, porque eu acho que existe essa sintonia. Esse homem que, em 27 e em 28, faz 2 viagens de pesquisa para o norte e para o nordeste, ele sabia da importância de se conhecer e se divulgar toda aquela cultura que ele mesmo tinha anotado aos milhares e milhares e milhares de exemplos, que são as viagens dele que vão resultar no projeto da Pancada do Ganzá. Você não quer falar um pouquinho agora do departamento mesmo, da divisão? Muito bem. E por que o Departamento de Cultura, não é? Bom, então... vai ocorrendo, sem dúvida nenhuma, também a ideia dessa institucionalização da cultura. E isso também é um projeto que fica atrelado àquela intelectualidade que constitui, que constrói, que edifica a Universidade de São Paulo. A institucionalização da cultura é uma possibilidade de você organizar a produção cultural e distribuí-la de maneira ampla e generosa, porque até 1935 a gente não conta com corpos estáveis que tenham uma programação duradoura. Aqueles homens que estão em torno da criação do Departamento de Cultura, todos eles conheciam como funcionava a institucionalização da cultura, principalmente nos países europeus, que é o modelo, mais ou menos, que vai embasar a ideia de construir um Departamento de Cultura, embora a gente não tenha usado nenhum modelo europeu. Existe esta inspiração, que é a criação de uma agenda e a criação de um mote que sirva para produzir a cultura, para gerir a pesquisa que dá margem à criação dessa cultura. Então, a ideia de você ter uma agenda onde você tem orquestra, música de câmara, ópera, corais, onde você tem um espaço para pesquisa e para criação, faz com que aqueles homens imaginem uma instituição onde você pode, ao mesmo tempo que trabalhar com a recuperação da memória, apostar que esta memória alimente a pesquisa do presente e do futuro. De que maneira a gente pode exemplificar isso? Por exemplo, no momento em que você imagina que um grupo de pesquisadores vai para o norte e para o nordeste e vai recolher horas e horas de música gravada, e que, na volta, esse material, sendo conhecido, sendo debulhado, ele vai poder alimentar a pesquisa, a criação artística de compositores vivos, como o Martin Brown Wieser faz, como Camargo Guarnieri faz, como Souza Lima faz. Então, eles pensam nesse sistema como uma retroalimentação. Então, quando eles imaginam que a burguesia não podia ficar sem a produção de óperas. Bom, então, se eu tenho que fazer óperas, e vou fazer óperas, porque eu acho que também é uma maneira interessante de trazer a música para o povo. Essas óperas, quando são pensadas, elas são pensadas também no formato em que elas tenham um apelo para o público infantil, para o público das escolas. É um momento que, pela primeira vez em São Paulo, existe uma integração entre os conhecimentos e entre o saber. Um outro exemplo fácil da gente perceber isso é quando os programas do Teatro Municipal, os programas que são entregues para as pessoas que vão assistir o concerto, em vez de ter uma capinha branca com a marca da prefeitura, passam a trazer
desenhos belíssimos, feitos pela Anita Malfatti, pela Tarsila Amaral, pelo Nonê. Quer dizer, o público que chega ao teatro, ele não só vai ter acesso a uma programação de qualidade, como ele vai ter um texto de qualidade no programa e uma capa belíssima que divulga os artistas plásticos da cidade de São Paulo. Então, é um momento em que, devido à grande quantidade de dinheiro que a cidade gera e que a cidade movimenta, é possível pensar na institucionalização da cultura a partir de todos os seus eixos: a educação, a produção, a gestão, a extroversão, porque nada disso ainda estava com um formato que ganha a partir daquele momento. Então, ganha através das divisões, as divisões que se preocupam justamente com a biblioteca, com a organização dos teatros, com a organização da educação, com a criação de livros e revistas, com a organização de concursos. São feitos dezenas e dezenas de concursos para absolutamente tudo, até para a programação de carnaval na cidade de São Paulo. Então, é um gesto grande e que vai inspirar as grandes cidades do Brasil a partir daquele momento. Você não quer continuar e falar um pouco do curso de etnografia e aí o que depois, a proposta do Mário para a missão mesmo? Porque Sim, aí a gente... Claro, sem dúvida nenhuma. Então, naquele momento, quando o Departamento de Cultura é criado, é possível que ele pode prever, por exemplo, algumas situações que vão crescendo num organograma, um organograma que tem os limites e mostra, exibe a ideia da reprodução do conhecimento. O manuseio e o acesso aos discos gravados ainda era uma coisa bastante novidadeira e bastante cara. Embora essa indústria tenha ganhado uma força muito grande em 1928, a partir de 1928, em 1935, poucas pessoas têm um tocador de disco em casa. E a ideia, então, de você criar uma discoteca é uma ideia boa, porque ela traz não só a possibilidade de você comprar discos para as pessoas irem lá e escutarem. Elas têm um lugar na cidade onde elas podem sentar e escutar música, como elas também podem ter nos discos um local de aprendizado. Então, na discoteca tem partituras e tem livros. Então, a discoteca começa a ser vista como um espaço onde as pessoas também podem promover cursos, podem promover... tem espaços onde ela pode manter atividade para o conhecimento. É nessa situação que a Sociedade de Etnografia e Folclore é organizada, porque ela tem ali um número expressivo de pessoas que estão interessadas em estudar as manifestações populares da cidade, né? São Paulo ainda não se conhecia nem como cidade, muito menos como Estado. E aquelas pessoas que se organizam em torno da Sociedade de Etnografia e Folclore tem na Dina Dreyfus uma mulher que é mais do que habilitada para fazer o que ela se propõe a fazer. Porque a Dina era uma mulher que já tinha trabalhado no Museu do Homem e uma mulher que conhecia suficientemente bem as metodologias de pesquisa de campo. Então, quando é organizada a Sociedade de Etnografia e Folclore, ela tem esse aspecto que é
muito convidativo, porque ela vai funcionar como um polo de levantamento de conhecimento sobre as práticas populares no interior do estado de São Paulo. Ela vai promover um curso formador de pesquisadores, que vai também nortear o preparo de funcionários que trabalham na Prefeitura de São Paulo, e ela vai também poder gerir grandes pesquisas, que é o que acaba acontecendo com a missão de pesquisas folclóricas. Então, a Sociedade de Etnografia e Folclore, ela funciona mais como um centro formador do que uma sociedade de amantes dos fatos populares. Ela tem uma pesquisa que ela distribui para todos os municípios do interior do estado, para saber como é a vida, como são as crendices das pessoas que vivem no interior do estado. Então, ela não é só um lugar que ministra cursos, ela tem um movimento próprio, que é de gestar e administrar uma pesquisa própria. Tanto é que os resultados dessas pesquisas são divulgados através de revistas, porque os pesquisadores contam os resultados desses trabalhos na revista do Arquivo Municipal, e essas pesquisas também acabam sendo conhecidas no exterior, quando o Sérgio Millier leva e o Nicanor Miranda levam esses resultados de pesquisas para a França. E a gente vê que quando eles vão para a França, é também um momento de reformulação do Museu do Homem, né? Então, é um momento onde está par a par com as pesquisas, com as discussões que acontecem também, em especial na França, como o professor Ikeda comentou. Aí, eu volto aqui para o Ikeda, gostaria que ele falasse, na verdade, a Flávia também, se quiser, a respeito dessa pesquisa do campo, né? de abordagem da ida, do registro, da forma como fizeram, e, se possível, uma comparação como é feita a pesquisa hoje. Não é? Porque assim, a gente tem uma leitura que, assim, o que a coleção da missão, o que a missão representa, uma das primeiras, se não a primeira, feita de forma científica, né? com a formação que a Dina trouxe, com as reflexões do Mário, com todo um trabalho, uma logística para que ela se realizasse. E essa pesquisa percorre, com seus percalços ou não, como toda pesquisa de campo tem. Então, gostaria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso, né? O que era, hoje você acompanha e já acompanhou muita pesquisa de campo, principalmente na área da música, que era o foco da missão. Como é que você vê? Como foi na época e, se possível, como hoje isso acontece? E, Flávia, também fique à vontade. Essa questão da etnografia, né, antropologia, a gente chama de etnografia, essa parte, né, do trabalho de campo, de ir às comunidades para conhecer aquela cultura, fazer registro, fotografar, filmar, gravar. Mas eu queria fazer um pequeno comentário sobre a fala da professora Flávia, um pouquinho anterior, quando ela comenta do Departamento de Cultura, né, que se promove até um concurso de música de carnaval, né, 36, alguma coisa assim, acho que o Rafael deve lembrar com mais detalhe o título, que ontem eu participei de um doutoramento lá na USP, que trata justamente do rádio em São Paulo, da rádio, ou do rádio na década de 30 e 40 em São Paulo. E uma das coisas que ela comenta é justamente o concurso de música carnavalesca, instituído pelo departamento, e, evidentemente, que tem o Mário de Andrade como essa referência dessa visão ampla sobre cultura que nos assombra até hoje. Então, eu nunca tinha pensado, né, a proximidade entre Mário de Andrade e a Dona Irã Barbosa. E aí, lendo a tese, eu falei, meu Deus do céu, mais uma coisa para se pensar, porque quem venceu o concurso é simplesmente o Adoniran Barbosa, uma música chamada Dona Boa, que ganhou o concurso de carnaval. E a proximidade também do Mário de Andrade com uma das duplas caipiras que ficaram, né, marcantes na história da música popular caipira, sertaneja, que é o Alvarenga e Ranchinho, que também participou do concurso. Então, veja como muito ainda precisa ser feito do ponto de vista institucional para que esse material todo vá servindo para as reflexões, né, do pensamento cultural no Brasil.
Bom, então, essa é a questão da etnografia. Aquilo que se propunha, através, né, de Marcel Mauss, que é uma referência da constituição da antropologia, da sociologia na França, com a criação, primeiro, do Instituto de Etnologia, depois, em 1938, com a fundação, praticamente, do Museu do Homem, que já é uma continuidade do Museu de Etnologia de Trocadeiro, de 1878, alguma coisa assim. Ele era uma visão, né, mas que hoje nós chamamos de monográfica. Né? Um antropólogo hoje não vai passar um dia para ver uma festa e volta para sua casa, ele passa lá meses, anos seguindo aquilo. Então, esse enfoque monográfico sobre um aspecto cultural, uma comunidade, e faz daquilo, né, uma reflexão exaustiva e profunda, não se fazia, quer dizer, não se aplicou no Brasil. Eu não sei se a professora Flávia tem uma visão diferente, mas o princípio, né, do fazer etnográfico, que houve uma mesa aqui, inclusive, que o Rafael participou, o que é a etnografia daquela época, ela, de alguma forma, eu sinto que foi desvirtuada. Né? Não se fez esse tipo de enfoque monográfico aprofundado, teoricamente amparado. Fez-se muito esse registro somente dessas expressões, sabe, correndo como, de alguma forma, foi feita pela missão, porque não havia muito tempo, né, disponível diante das coisas do golpe, da Revolução de 32, o golpe de 37 aqui no Brasil. Então, aí os folcloristas, né, e eram criticados também pelo Mário de Andrade. Mário de Andrade praticamente faz o primeiro trabalho monográfico mais profundo, amplo, que é o estudo que ele faz sobre o samba, que ele chama de samba campineiro, ou samba rural paulista, ou samba de bumbo. Né? A grande maioria dos trabalhos que se fez voltado para as culturas populares é somente o do registro do fenômeno cultural que se buscava. O homem que produzia aquele fenômeno praticamente ficou esquecido. E aí o professor Florestan Fernandes, na década de 40, fazia uma grande crítica. E o Mário de Andrade tem texto onde ele diz: a etnografia do Brasil é uma coisa vergonhosa, porque não havia um critério. Então, se a gente pensar, Flávia, no Cornélio Pires, o que Cornélio Pires fazia? Ele também se dizia folclorista, pesquisador, mas o Cornélio Pires nunca foi um pesquisador que estudasse profundamente. Ele pegava as referências e depois construía um espetáculo cômico, trazendo violeiros, coisas desse tipo. Tá? Então, a etnografia que se faz hoje dentro do campo da antropologia é diferente daquilo que os folcloristas começaram a fazer, apesar das referências teóricas trazidas por Tina Dreyfus, a partir da França, fossem diferentes. Então, o Mário de Andrade reconhecia, e ele sempre dizia: eu não sou folclorista. Tá? Mas não se aplicou, de fato, o espírito monográfico de aprofundamento do trabalho, da pesquisa de campo. Então, ele é um pouquinho diferente do que se fez no Brasil, na prática. Eu concordo com o Ikeda, eu só queria trazer uma questão, não sei se é extremamente pessoal, mas acho que talvez o Ikeda concorde comigo. Eu acho que o grande diferencial, e é uma marca muito importante da missão de pesquisas folclóricas, por isso ela vai servir de modelo para o Alan Lomax, nos Estados Unidos, e vai servir de modelo para vários outros países do mundo, é porque ela coloca o ser humano como o motor. Então, eles não olham para o fato, eles olham para quem faz. E isso é um aprendizado que vem não só da etnografia francesa, mas que a missão de pesquisas folclóricas adota dentro da metodologia do Constantin Brailoiu. O Constantin Brailoiu foi um etnomusicólogo romeno que, justamente no que ele monta como uma apostila de pesquisa de campo, ele coloca a centralidade do ser humano. E, mais uma vez, volto para a questão do homem do entre guerras. Aquele homem romeno sabe bem do que ele está falando. A centralidade do homem é ela que vai ditar a importância de toda a pesquisa que é feita. Enquanto que a gente já tinha tido pesquisas que querem estudar os fatos folclóricos.
Mas o intuito daqueles homens na década de 1930 não é ir recolher uma canção que fica lá no alto daquela montanha, não. Eles querem ir lá para ver quem é que está no alto daquela montanha, como é que eles se expressam, como é que eles vivem. Essa é uma inversão grande na ótica desse estudo. E é por isso que é marcante a missão de pesquisas folclóricas como metodologia, e a gente pode falar sem ser taxado de pretensioso que é ela que inaugura a etnomusicologia universal. Se a gente tivesse tido uma ciência que fosse discutida e reconhecida de imediato, já na década de 1930, nós, de fato, teríamos esse Guinness. Quer dizer, quem que criou a etnomusicologia? Não sei se isso seria um dado assim tão precioso para se colocar, para se colecionar, mas é, de fato, a junção da tecnologia para você constituir e compor a memória e o conhecimento e, sobretudo, também, aí vem a questão que a gente não consegue alienar do Mário de Andrade, que ele é um homem do modernista, um intelectual do modernismo. Ele olha para a produção popular de uma maneira distintiva. Ele não olha para a produção popular da mesma maneira que as pessoas passam a considerá-la a partir da década de 60, nas campanhas de folclore ou nas campanhas de valorização da produção popular, muito voltadas ideologicamente para a construção do nacionalismo. Uma vez me falaram assim, e eu acho que é pertinente colocar agora para ver o que vocês avaliam, que se a coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas não tivesse associada ao nome de Mário de Andrade, ela não teria o destaque que ela tem, né? Queria ouvir um pouquinho o que vocês acham dessa afirmação. Né? Concorda, não? Enfim. Quer começar? Sim. Eu concordo, sim, com essa. E nem a missão teria tido o sucesso que teve. Afinal, era o grande Mário de Andrade, da Semana de Arte 22, reconhecido já não só internacionalmente, como no Brasil todo. Então, quando essa missão chega, né, nas Pernambuco, Paraíba, eles vão com recomendações do grande Mário de Andrade, né, recomendados por um Estado que já estava em grande evidência pelo seu potencial desenvolvimentista e tal. Então, era de São Paulo, pesquisadores de São Paulo, recomendados pelo Mário de Andrade. Então, de fato, existem outras coleções também, né, importantes e que não tiveram a projeção que teve essa aqui da discoteca One da Varenga. Então, não fora o Mário de Andrade, essa coleção não teria a importância que teve, né? E acrescento mais, eu acho que foi uma coisa tão iluminada que alguém como o Mário de Andrade fez, criando um departamento nos moldes que se fez, né? E essa ideia aqui da Rádio Escola, que o pessoal da Ação Cultural está fazendo, estava lá, né? Os parques infantis, que depois chama-se Educação Infantil, tudo já estava pensado pelo Mário de Andrade como um momento muito iluminado. E eu sempre estou insistindo em vários momentos. Outras questões todas relacionadas, sabe, com a questão de gênero, questão de preconceito racial, tudo estava ali, né, no pensamento, na vida que o próprio Mário de Andrade levou. Então, e a gente não pode esquecer também que agora a gente vive um momento de retrocesso, né? Embora isso tudo, e a criação do departamento esteja atrelado a um momento também bastante perverso da política brasileira, com o golpe de 30, né, depois a Revolução Constitucionalista de 32, depois o golpe do Estado Novo em 37, de qualquer forma, São Paulo teve a felicidade de contar com esses, né, com esses intelectuais iluminados e também políticos de São Paulo, que depois de 37 saíram, né, da questão política e mesmo cultural. Mas sobraram, né, essas iniciativas que ficaram como referência, né? E agora, de novo, a gente vive um momento em que
um Ministério de Cultura praticamente já não existe, porque ele volta a ser agregado de novo, como era na década de 60 ou antes, sabe, Ministério da Cultura, do Desporto e de mais não sei o que, quer dizer, tirando da cultura, né, esse protagonismo que é tão fundamental e contemporâneo das preocupações da chamada pós-modernidade, né? É a cultura que vai ser o espaço da revelação e da realização do homem, né? Na medida que se desenvolve, que tem internet, mecanismos, sabe, de guarda, de memórias, tal, que vai ficar por conta dos computadores, das máquinas. A nós caberá pensar e agir dentro da perspectiva de cultura, mas justamente esse setor está sendo deixado meio de lado, né? Vamos ver o que é que acontece. Lembrando também agora, nesses dias, essa ideia, né, quer dizer, esse retrocesso, né, para pelo menos final do século XIX, né, a mulher nasceu para ser mãe. Né, tudo bem, que ótimo que a mulher nasceu para ser mãe, né? Então o pai nasceu para ser pai, pronto. Então, quer dizer, quando você vê esse tipo de pensamento, a gente fica pensando, o que é que está acontecendo? Né? Quando o Brasil sai do protagonismo das questões de ecologia, que estavam lá, o Mário de Andrade fala em patrimônio ecológico, não, patrimônio natural, não se falava patrimônio ecológico, mas fala em patrimônio natural, né? No anteprojeto que ele faz para o IFAM, a respeito de cultura, tal, está incluído, e só foi se desdobrar no mundo ocidental a partir da década de 90, de 80, e a gente começa a retroceder de novo, sabe? Perdemos esse protagonismo, lamentavelmente, e a gente se atrela diretamente a esse pensamento conservador norte-americano como se fosse a grande Bíblia. Assim, sem um mínimo de crítica do que é que nós estamos fazendo. Então, eu acho que Mário de Andrade está dando umas voltas lá de novo no túmulo, falando, meu Deus, por que está voltando isso tudo de novo? Né? Eu acho que, eu concordo com o Ikeda, tudo que o Ikeda colocou, mas eu nunca tinha parado para pensar nisso. O que me ocorre de imediato, Vera, eu arranjei um título aqui que chama Choque de Representação. O que eu quero dizer com isso? Eu acho que esse acervo ficou assim em estado latente durante muitos anos. Ele não estava escondido, ele estava o tempo todo na discoteca pública. As pessoas que frequentavam a discoteca pública me contaram várias vezes de terem visto este acervo na discoteca, que estava tudo lá, e muitas vezes estavam as peças expostas. O que eu estou chamando de choque de representação é que quando as pessoas passaram a olhar para esse conjunto que é tão uniforme, elas passaram a perceber que aquilo que é dado como um acervo popular, ele cria história, assim como cria qualquer registro que a gente considere importante. Assim como eu guardo e prezo e torno como uma memória inalienável do ser humano uma cantata do Bach, uma sinfonia do Beethoven, o fato de eu encontrar tão bem preservado aquilo que é a memória da produção do meu povo, mostra para mim uma dignificação de mim mesmo e um reconhecimento de um lastro que eu crio com os meus semelhantes que me fazem sentir mais ereto, mais dono de mim, e uma coisa que a gente não está conseguindo transpor para o hoje. A gente não está conseguindo perceber a dimensão e a importância das nossas criações atuais, no sentido de deixá-las como marcas para a nossa reflexão futura. Eu acho que esse tipo de ligação a gente vem perdendo muito rápido por causa da deterioração mesmo dos meios tecnológicos, né? Então, quem é que guarda hoje em dia LP, CD? Eu não estou fazendo isso como saudosismo.
daquele tipo que às 5h30 da tarde eu sento e coloco meu LP cheio de chiado, com um copo de uísque com a janela aberta. Não é isso. Estou falando que a gente não está percebendo que a gente não está mais escutando aqueles sons que estão associados a todas as etapas da vida do ser humano. A gente vai jogando tudo lá no Spotify e vai jogando tudo fora. Quem é que hoje em dia lembra de guardar a melhor foto que fez no seu WhatsApp ou não sei aonde? Ninguém lembra disso. E fala assim, um dia eu vou passar tudo isso para o papel. Não vai passar coisa nenhuma. Então, daqui a alguns anos, as pessoas vão olhar para os nossos álbuns de fotografia de uns 20 anos atrás, vão achar que estão encontrando os mamutes lá no meio do gelo, porque era assim que as pessoas faziam memória. Eu acho que o acervo da missão traz sempre este vigor para a gente, que é a dignificação daquilo que é a construção e a identificação do povo que eu sou, do povo ao qual eu pertenço, das coisas que eu gosto. E isso eu acho que é meio independente da figura do Mário de Andrade. Acho que o Mário de Andrade, sem dúvida, acaba sempre por avalizar aqueles gestos que eu quero dignificar, quero entender e quero acolher. E a gente tem sempre, da parte dele, o acolhimento, porque ele vai sempre justificar para a gente que tudo isso é importante e digno de ser preservado. Só acho que a gente precisa olhar sempre com cuidado para perceber quais os gestos do presente poderão, de alguma maneira, ser retratados no futuro, para a gente ter a recuperação dessa linha do tempo, daquilo que nós somos, né? Ótimo. Flávia, aproveita e fala um pouquinho, gente, de uma pessoa também que foi muito importante para que a gente tenha esse acervo hoje, que é a Oneida Alvarenga. Nossa, a Oneida Alvarenga era um caso assim, extraordinário de tudo. A Oneida Alvarenga, ela vem para São Paulo para estudar piano com o Mário de Andrade. Ela tinha uma prima, elas eram de Varginha, em Minas Gerais. Ela tinha uma prima que vem morar em São Paulo e que, quando vai a Varginha, fala para ela sobre o professor do conservatório, que era o Mário de Andrade. A Oneida Alvarenga já tinha feito tudo o que podia fazer em Varginha, como estudos de música, e ela, corajosa, vem para São Paulo, mora na casa de uma família e vai procurar pelo Mário de Andrade para ele prepará-la para ela fazer provas para o conservatório. E a Oneida Alvarenga vai procurar por ele com um livrinho do Machado de Assis do lado, debaixo do braço. E o Mário de Andrade ficou apaixonado pela Oneida, porque ela era uma moça que se interessava por música e por Machado de Assis. Ficaram rapidamente muito amigos. Ela fez o curso com ele no conservatório. Ela se formou em 1933, volta para Varginha, e o Mário de Andrade, em 1935, quando pensa na criação de uma discoteca, ele precisa de um grupo de pessoas que conhecessem muito a história da música. E a Oneida Alvarenga, junto com outros 3, 4 colegas, tinham, inclusive, tido muitas aulas particulares com o Mário de Andrade de história da música. E ela tinha feito uma dissertação para terminar o conservatório que girava em torno da linguagem musical. Então, o Mário de Andrade apostava muito na formação musical da Oneida Alvarenga, quando confia a ela a direção da discoteca. E dirigir a discoteca era um trabalho para começar do zero. Ela tinha que aprender como comprar discos, como equipar uma discoteca, ela tinha que aprender como comprar as partituras, os livros, e é claro que ela não faz isso sozinha, ela tem sempre no Mário de Andrade um orientador muito firme, mas ela é uma mulher com uma coragem impressionante, porque ela aceita o desafio de ser a chefe da discoteca pública aos 24 anos.
né? Ela que era uma moça que era de uma cidade tão pequena, ela que tinha voltado para Varginha em 33, em 35 ela faz as malas dela e vem para São Paulo para fundar e dirigir uma discoteca. E ela fica nesse cargo até 1968, quando ela se aposenta. E como diretora da discoteca pública, ela faz um trabalho maravilhoso, não só dentro da discoteca, como também como musicóloga, porque ela vai editar as obras completas do Mário de Andrade dentro da Livraria Martins. Então, é uma mulher que ela não descuida de si mesma em nenhum momento, porque ela se nutre como musicóloga e como estudiosa, e também uma pessoa muito caprichosa com o seu próprio trabalho, né? Certo, a gente lembra que ela fez todo o processo, processou todo o material sem a presença dos pesquisadores, né? Então, isso é de uma riqueza, o trabalho que ela fez ao longo dos anos para que a gente possa ter hoje esse material. É uma coisa louca, porque você percebe que, muito antes da gente pensar, né, na facilidade da internet, ela faz absolutamente tudo, ela processa tudo, ela se vale muito bem também da metodologia do Constantin Brailoiu, mas ela faz assim, ela não só identifica, transcreve as cadernetas de campo, como também ela faz várias publicações. São 7 volumes que ela edita a partir do conhecimento e da transcrição do acervo da Missão de Pesquisas Folclóricas. Então, ela, para o resto da vida, ela vai cuidar desse acervo. E isso é também, a gente percebe que é também um modelo e uma matriz que vai inspirar muito os trabalhos dos outros funcionários que ela forma, que ela prepara e que ela inspira também, né? E assim, aí eu vou aproveitar para complementar, porque assim, no dia a dia de quem cuida do acervo, né, e o Ikeda acho que viveu isso agora acompanhando a montagem da exposição junto com a Adelaide, apesar de toda a tecnologia, apesar de toda estrutura, por mais difícil que seja, que a gente tem hoje, maior do que ela tinha na época, todos os percalços que a Oneida passou acompanhando a discoteca, o trabalho que ela fez de processamento dessas informações ainda é referência. Tá? Não é à toa que você foi naquela edição, porque existe uma dificuldade da continuidade e no sentido de consolidar as informações que você colhe, que ao longo do tempo, na rotina do trabalho, você até pega, identifica a cada evento, a cada pesquisador que vem, mas como é que transforma aquilo em informação para que aquilo permaneça? Então, assim, nesse sentido, o trabalho da Oneida foi redondo, e ele ainda é referência para, hoje, qualquer pesquisador, qualquer pessoa que trabalhe com esse acervo, recuperar uma informação, ou mesmo se tiver que revisar todo esse processo, como foi o seu trabalho também, quando recuperou esse material lá nos depósitos, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta para o Ikeda, eu acho que dá tempo depois a gente abrir para a plateia, porque fica só eu falando aqui, perguntando, eu acho que tem esse tempinho, mas eu queria que o Ikeda comentasse, que eu encontrei com você no dia da abertura da exposição, não é? E você ficou um pouco reticente, aceita ou não, vou fazer a curadoria, fez a curadoria junto com a Adelaide e acompanhou. Hoje a gente está finalizando, eu acho que está finalizando todos os eventos e tudo mais, porque essa é uma experiência que a gente que está no espaço, a gente vive, né? Então, a gente acompanha a montagem da exposição, mesmo que não faça a curadoria, vê a rotina, recebe quem visita, ouve quem está na ação educativa, ouve os comentários. De uma certa forma, você fez essa curadoria e acompanhou o desenvolvimento desse evento todo, a vida da exposição, né? E como esses objetos falaram hoje. Você, mais de uma vez, trouxe os comentários de outras mesas, de visitas e tudo mais. Faz esse apanhado. Bom, eu queria complementar um pouco também a fala da Flávia sobre a Oneida, um trabalho hercúleo. Realmente uma pessoa que, depois que o Mário de Andrade foi para o Rio de Janeiro, ficou sozinha aqui em São Paulo, muito jovem ainda, sem grande experiência etnográfica,
e que foi buscar referências. Você imagina esse material, quase 1000 peças, chegando em caixotes, sem registros muito detalhados das várias localidades, e tendo que dar conta de saber exatamente o que era tudo aquilo, né? Então, ela conseguiu, então, foi anos de trabalho, desde a década de 30 até 68, década de 50, para que esse material ficasse um pouquinho mais reconhecível nos seus detalhes. Mas, até hoje, muito desse material ainda contém problemas de registro, de etnografia, vamos chamar. Estava me lembrando aqui que tem uma das músicas que tem o texto que diz assim, alguma coisa, eu quero me casar na bacia de ouro. Aí, eu, ouvindo aquilo, falei, meu Deus, eu quero me casar na bacia de ouro, não tem lógica nenhuma. Aí, eu vendo melhor, eu quero me lavar na bacia de ouro. E o maestro Brauwinzer, que tinha somente 10 anos de Brasil, um homem nascido na cidade de Salzburgo, né, que teve formação nada mais, nada menos que igual a que Mozart teve em Salzburgo, na Áustria. Então, ele não tinha como ouvir bem aquilo, porque às vezes ele não entendia um regionalismo local. Então, o que o Ney da Varenga fez foi uma coisa heróica, né? Mas muito há ainda para ser feito. E aí eu queria propor, né, aos curadores, ao pessoal da ação cultural, para que estabelecessem mais convênios formais, acadêmicos, porque muito do que já se fez, Flávio, né, com seus trabalhos acadêmicos da Vera, e outros funcionários e estudantes, eles fizeram meio que de forma episódica, meio que individualmente, o aluno vindo aqui, tendo acesso a esse material. Se estabelecer um convênio formalmente constituído entre a discoteca e um departamento como o de antropologia, que o professor Wagner Gonçalves ficou interessadíssimo, falou, puxa vida, em fevereiro eu quero voltar aqui, quem sabe a gente não consegue 2 bolsas de iniciação científica para estudante de antropologia, para estudar, né, ou organizar algum material. E isto fará com que fique mais perene, né, na medida que o Centro Cultural não é uma instituição de pesquisa como é o IEB. Então, o IEB tem aquele acervo, está lá disponível para os pesquisadores e para os estudantes que estão lá. Então, eu acho que isso seria um grande feito, né, de estabelecer convênios mais sistemáticos e duradouros para que muitas dessas coisas, eu dei aqui exemplo também, Vera, naquele primeiro dia, aquela música que está lá, Emanjá, Já, Micô, Orô, Irê. Está redigido assim, Emanjá, Já, Micô, Orô, Irê. Aí, quando eu li aquilo, eu falei, puxa vida, isso é do norte do Pará, deve ser um dialeto africano, né? Aí, ouvindo a música, Iemanjá já me coroou, Irê. Só que o maestro Brauwinzer não estava entendendo que era alguém dizendo que Iemanjá coroou aquela pessoa. Coroou, quer dizer, personalizou aquilo como Herê. Então, muitas dessas coisas estão aí. O professor Wagner Gonçalves comentou aqui também, né, algumas heresias que cometemos aqui na exposição, né? A exposição dos otás, que são referências da energia, né, dos orixás, das pessoas ou da casa, e que provavelmente jamais, não serei exposto porque isso não se expõe, assim como as vestes da entidade do Encantado Praiá não é exposto, aquilo fica guardado, só aparece no momento cerimonial. Evidentemente que nós não temos como obedecer esses critérios locais, sabe? Ele falou, puxa vida, se pelo menos os otás estivessem, né, protegidos por água, já seria melhor, né? Mas lembrando também que tanto Mãe Cláudia, que esteve aqui dando seu depoimento emocionado, e o professor Wagner, uma alta autoridade em religiões afro, ele também tem um olhar que talvez não coincida com o olhar de 1938 do Recife, e nem de Mãe Cláudia, que tem uma formação talvez mais de um candomblé ligado com a Bahia. A Bahia não tem referências de nação Xambá, por exemplo, que tem material aí de uma nação Xambá. Tá? Então, veja quanto é que o Ney da Varenga penou para chegar onde chegou. E a importância, né, de você ressignificar esse acervo, né? Por que o acervo é importante? Porque os acervos são importantes. Porque eles mostram a ressignificação
democratização das coisas que os homens pensam e constroem, não é? Então, nessa questão que a Vera coloca, né, quando a Adelaide comentou comigo a possibilidade de fazer, eu, no primeiro momento, tinha pensado que sim, depois falei, não, eu acho que é preferível que a Flávia, que já conhece o estudo, venha e faça, porque ela já tem na cabeça a sequência, as coisas todas. E depois, quando teve 1 mês e meio para fazer, bom, agora não dá mais tempo de falar com ninguém, vamos fazer, pronto. Tá, então, foi também um trabalho hercúleo de grande mérito, né? Marisa passando noite, chegando, deixando a filhinha esperando na porta da escola para que essa exposição tivesse aí do jeito que está, né? Com as falhas etnográficas que eu já comentei, né? E que isso resultou, inclusive, numa carta do professor Arruti, aqui ao acervo, comentando que aquele saiote não é das vestes do Praiá, e a gente vai corrigindo assim. Então, eu acho que foi meio que no susto, e para mim foi uma grande satisfação, Adelaide e outros colegas, né, e os estagiários, de poder participar de maneira mais, né, eu já conheci o acervo de muitos anos, porque eu também conhecia esse acervo de algumas peças que estavam expostas lá na Rua Catão, na época da dona Elza, que era a diretora. Né? Lembro também da dona Oneida, uma pessoa austera, severa, sabe, rigorosa, sabe, detalhista nas coisas. Ela dirigiu o departamento com um rigor realmente incrível, né? Mas era uma senhora finíssima, né? De uma fineza que é impressionante, que eu também a conheci, e fui convidá-la, né, para o evento que a gente estava organizando no Mackenzie. Ela não estava bem de saúde e acabou não aceitando, né? Mas essa experiência foi muito rica, né? Pude aprender muito, né? E me sinto muito feliz de ter convivido, né? E aí retoma um pouquinho, Flávia, essa questão que você comentou, né, do pós-Primeira Guerra, essa questão da música como referência de unidade, né, do viver social, né? Estou vendo agora a Karine, Igor, que são amazonenses, que estão aqui fazendo pós-graduação, e lembrei lá em Manaus há pouco tempo que o Mário de Andrade esteve lá na terra desses dois aqui em 1927. Então, veja quanto que esse homem fez, e não era viajar assim, de demorar 4 horas de voo. Então, imagina chegar em Manaus e depois chegar praticamente na Bolívia, né? Eram meses. Então, é uma coisa realmente heróica, né? Embora a gente não possa ver essa missão somente nessa dimensão do, como é que chama? A busca da arca perdida como é que chama o filme? Do filme do Indiana Jones, né? Era muito trabalho, muito sofrimento, né? Lévi-Strauss mesmo comentava muito o quanto era sofrido fazer a etnografia. Mosquito, sabe? Tinha que ter mosquiteiro, uma série de coisas. Pegava-se doença, né? A Diná mesmo teve que desistir, uma época, de estar ali em Mato Grosso, porque ela pegou uma doença que quase a deixou cega. Ela teve que voltar, e depois teve que voltar para a França. Imagina o que fazer isso. Se agora, há 15 anos atrás, um antropólogo amigo meu, indo para o interior do Amazonas, pegou uma doença no caminho, depois de 4 dias de viagem, começou a ter um monte de feridas. Aí, você imagina, não é pegar um avião e volta para Manaus. Sabe, tinha que esperar uma outra embarcação que viesse em sentido contrário, porque aquela embarcação não podia parar. E aí ele foi para Manaus, não havia médico que dissesse o que ele tinha. Ele chegou aqui em São Paulo já melhor, deram antibiótico para ele, ainda bem que não morreu de tanto antibiótico, ele já estava bem mais sequinho, e pronto. Então, você imagina isso em 38, em 27. Quanto, né, complicado foi organizar esse material e ter esses contatos, né? Mas foi um grande prazer, sim. Depois eu vou propor que a gente encerre, talvez, então, com música, na medida que tem uma referência de percussão aqui. Tem Yuri ali, né? Estou vendo tanta gente ligadas com música, e provavelmente outros que estão aqui, então, para a gente fazer uma espécie de conclusão sonora. Opa. Quer comentar alguma coisa? Eu até havia preparado uma questão para finalizar, assim, para fechar, mas, na verdade, vocês responderam ela ao longo de todas as falas, porque, assim, eu entendo, e é um dos princípios da museologia, que um objeto, quando entra para o acervo, ele serve de testemunha de um momento, né? Ele é testemunha e ele
daquele período. E é lógico que ele é testemunha a partir de quem recolheu, da forma como recolheu, de quem definiu e decidiu o que ele e o que deveria ser guardado, né? Mas, na medida em que ele entra para um acervo, ele entra num outro processo, numa outra vida. E a cada momento que ele é visto, ele é relido, ele é recolocado tanto no antes como no depois. E para que ele serve hoje, né? Eu participei do Encontro Paulista de Museus, e aí, na fala de abertura, o Piano Bezerra de Menezes comentou sobre os museus traumáticos, né? E eu trouxe uma frase que ia ser uma pergunta, mas eu acho que é só para fechar mesmo, que eu acho muito interessante e que se aplica à experiência vivida nesse momento, a experiência que os acervos vivem quando eles são expostos, quando eles são colocados para reflexão e para pensar a nossa vida hoje, né? A gente viu na mesa dos povos indígenas, as meninas, a líder do Jaraguá, a Jaci, né? A Pagu, o mestre Alcides, junto com o Rafael, a discussão da Rádio Escola, e a última mesa com a mãe Cláudia e o professor Wagner, enfim, todas as discussões, em todas as mesas, de uma certa forma, se discutia, mas escuta, é objeto de pilhagem, mas como é que está hoje a população indígena, como você também colocou agora. Então, assim, como a gente lê isso, né? E como é que o nosso trabalho no cotidiano só faz sentido no cotidiano das instituições que guardam, né? E aí eu acho que estendo isso aos pesquisadores também, que trabalham com esse material, só faz sentido se ele servir para fazer a reflexão do momento em que a gente vive, né? Eu vou ler só para a gente fechar. É frase do Piano. Além de denunciar as enormidades da violência no passado, os museus comprometidos com os direitos humanos precisam assumir-se como faróis que iluminam também a violência de hoje, a violência cotidiana, a violência em qualquer modalidade e escala. A gente pode facilmente trazer para cá, né? Quando a gente pensa, essa é a importância da coleção da Missão de Pesquisas Folclóricas. Eu agradeço muito estar nessa mesa, agradeço Flávia muitíssimo, não só por hoje, e Queda também, não só por hoje, e eu acho que dá para a gente abrir para, se a plateia tiver alguma questão, não sei, as meninas que estão com tempo. Então, a gente costuma sempre abrir para o público, né? Eu não sei se alguém tem alguma questão a fazer, se alguém quer fazer alguma pergunta. Não, você não. Obrigada, Queda. Obrigada, Flávia, Verinha. Posso fazer? Não? Eu uma perguntinha. É a mesma pergunta que eu fiz no primeiro dia, para o Rafa, para a Vilma, né? A gente fala do passado, do presente, mas eu fico pensando no futuro da missão. A Flávia fala bastante da questão da tecnologia, né? E eu acho que todos nós aqui estamos muito traumatizados com o que aconteceu com o Museu Nacional. E, enfim, a gente está falando de papel, madeira, couro, essa memória física, né? Eu acho que agora é o momento da gente pensar em como é que democratiza esse acesso, digitalizar. Eu penso muito em digitalização, mas sei que tem muitos entraves, tem a questão do direito autoral, tem a questão da propriedade. Mas, enfim, como é que, a partir de agora, para a Verinha também essa pergunta, como é que a gente entende acervos como esse, assim, a importância deles de cá para o futuro? Como é que a gente vai preservar ele e tornar eles acessíveis ainda mais? Então, quando eu comecei a trabalhar com acervo, e foram se aperfeiçoando algumas maneiras de você reproduzir o acervo, eu criei para mim um projeto e eu via no José Saia Neto um grande interlocutor, porque ele concordava comigo ponto e vírgula, que era a ideia da gente reproduzir o acervo inteiro e distribuir por todos os espaços onde a Missão de Pesquisas Folclóricas passou.
Então eu falava para ele, a gente podia filmar todos os objetos, fotografar os objetos, reproduzir todos os materiais e devolver para as pessoas. Porque se a gente não pode devolver fisicamente, e eu nem tenho certeza se a questão é esta, a gente poderia devolver tudo que está feito em cópia para as pessoas poderem rever. E a gente tentou fazer isso de várias maneiras possíveis, mas não é uma situação fácil. Não é uma situação fácil porque, de maneira muito curiosa, muitas vezes, quando as pessoas pensam na beleza do preservar, as instituições legais, os mecanismos legais, entendem que é necessário proteger, mas uma proteção que aliena o acesso das pessoas. É claro que eu não estou aqui para negar a beleza que é você reconhecer o direito conexo quando você tem as vozes de centenas de pessoas que cantaram para eles gravarem. Sem dúvida nenhuma, isso é muito grande, é muito bonito, e para os musicólogos isso é vital. Mas eu acho que a gente, na hora de colocar na balança entre o copiar e o preservar a legalidade, a gente tem que transgredir, no sentido de que é um acervo que precisa ser reproduzido, copiado, acessado com generosidade por todo mundo. Foi isso que motivou a existência desse acervo. Caso contrário, por qual motivo eu vou gastar tanto dinheiro para preservar? Por que eu vou achar tão bonito todo esse acervo na vitrine, se ele permanecer sempre na vitrine? A gente conhece hoje em dia tantas formas de dar acesso a tudo isso às pessoas, inclusive preservando todas as questões legais, que eu acho que a gente tem mesmo que franquear todos os acervos para as pessoas. Eu acho que a questão do incêndio no Museu Nacional só confirma isso que eu estou falando. Só confirma isso que eu estou falando. Bom, para ser breve, eu diria, concordo. Eu acho que a Vera, né, como pesquisadora, como socióloga, alguém especializado, né, na questão de museologia, teria até mais condições de falar sobre isso depois daquela fala final do piano, né, que ela coloca. Eu, na verdade, gostaria de ouvir a Vera, porque é, de fato, uma grande pesquisadora, com as suas publicações e tal. Então, eu tenderia, né, a concordar realmente com a professora Flávia e com essa fala final que ela leu, que tem que tornar público, tem que colocar nos espaços todos, né? E o acervo da parte de Pernambuco já está disponibilizado digitalmente, porque o governo de Pernambuco também, conforme aconteceu alguns anos atrás, estava pedindo a repatriação, né, a volta daquele material do Xangôs para Recife. Não se fez isso, mas se fez a partir do sistema digital. Então, se vocês quiserem, coloca lá qual é. É o Museu da Abolição. Museu da Abolição tem lá o acervo que está aqui em São Paulo, disponível, né, inclusive de forma móvel, que é uma forma de minorar essa questão, né, desses acervos ficarem disponíveis. E o Museu Nacional é uma coisa, na verdade, vergonhosa, né, vergonhosa. Assim que aconteceu, esse mesmo amigo meu, antropólogo do museu lá do sul, da Universidade do Sul do Japão, me escreveu, falando, o que é que aconteceu? Né, e ele escreveu um artigo sobre essa questão do Museu Nacional. Perdeu agora, vai ficar na memória, né? Uma ou outra coisa está lá disponível, mas se não se fez essa questão da digitalização, pronto, ficou na memória, na história. Mas eu acho que a Vera é que tem mais competência do que eu para falar especificamente dessa questão.
Acho que eu vou responder mais enquanto cidadã do que enquanto pesquisadora, mas, sim, formas de conservar, de preservar, de pensar como garantir a memória material, existe, não é? O que, de fato, falta é política pública. É pura e simplesmente uma política pública, porque mesmo o trabalho feito em Pernambuco, se muda a gestão, e a gente já viveu esse tipo de coisa, altera lá, não precisa mais disponibilizar. Então, assim, ações a gente tem muitas, né? Profissionais, intelectuais, pesquisadores, a gente também tem propostas, e o Brasil é muito rico, né? Pensando na área da museologia, do patrimônio, a gente vem pensando isso desde Mário de Andrade, né? Então, assim, agora, a pergunta que fica é: e quem faz? Né? Assim, não é a ação propriamente dita, mas é a política pública da sua forma mais integral possível, né? De preservação, tanto do bem material quanto das pessoas. O mestre Alcides falou aqui no encontro de vocês, e nós? Eu fui no outro encontro de patrimônio material e o rapaz falou assim: e meu mestre que está morrendo porque não tem como sobreviver? Né? Então, assim, se a gente pensar seriamente, se o país pensar seriamente como proteger a sua memória, como fazer com que situações como aqui ocorreu no Museu Nacional, que é horrível só de pensar o que se perdeu ali, né? Não só o que se perdeu, e todas as possibilidades do que se poderia fazer, é terrível. Quem estava aqui no Centro Cultural quando teve o incêndio também. Foi a coisa mais horrorosa você entrar num espaço depois do incêndio. E você desce e procura ver qual é o acervo que está inteiro ou não, a gente correndo para ver o acervo da Gibiteca, enfim. O ato, as ações, as tragédias são uma coisa. Política pública que garanta, que minimize isso é outra. Né? Então, a gente tem a nossa experiência no serviço público, e não só no serviço público, é de ações que oscilam o tempo todo. Né? Um dia você conta com uma gestão que prioriza o patrimônio, outro dia você conta com uma gestão que, se ao menos deixar guardadinho lá, você já é alguma coisa, porque senão manda para um outro espaço aquela coleção, porque ela é mais interessante. A gente vivemos isso também. Então, assim, a única forma que eu vejo é pensar políticas de preservação, políticas para patrimônio, mas de uma forma integral. Isso significa pensar também, junto, como é que está a educação, como é que estão esses mestres, como é que estão essas comunidades, e pensar junto. Eu estudei o plano, todas as discussões do Plano Nacional de Cultura, a discussão do setor de museus vinha por um caminho, enquanto que todos os grupos de cultura popular, cultura tradicional, faziam uma discussão muito viva. Né? E assim, permanecia nos museus aquela: como é que aumenta o público, como é que não, como é que a gente junta isso? Né? E aí não é à toa que uma experiência como as mesas que vocês tiveram aqui faz diferença. Colocar o mestre Alcides conversando junto com o Rafael, que fez toda uma pesquisa sobre as monografias do concurso Mário de Andrade. Como é que você se alimenta e pensa junto como é que protege esse acervo e como pode fazer diferença para os mestres ou para as comunidades que fizeram. Né? Então, assim, a minha... Essa, falei demais. Mais alguém? Bom, deixa eu só... a Vera está falando de política, vontade política, né? A gente pensa assim: puxa, acervo da missão, né? 1938. Parece que nunca mais foi feito algo parecido. Parece que não, né? Assim, com essa envergadura, com essa dimensão que foi feito. Quer dizer, eu gostaria de saber, assim, de vocês que são professores, que estão também em outras instituições,
que ação similar, que experiência similar foi feita, parecida com da missão, quer dizer, de se colher com essa dignidade, com esse trato metodológico, científico, com essa despretensão também de constituição, de uma memória. Que outra experiência similar se fez enquanto política cultural? Porque o que a gente vê assim são mais experiências individuais, de que alguém vai lá, ou um artista, ou um pesquisador, mas iniciativas pessoais, individuais, do que uma experiência institucional. Que outra experiência institucional ou institucionalizada teve similar? Do ponto de vista institucional, eu não lembro de nada nessa dimensão, pelo menos. O professor Luiz Heitor, na década de 40, fez também várias documentações, assim como eu, particularmente, fiz várias documentações. Assim, privadamente, assim como Mário de Andrade. Mário de Andrade viajou muito com o dinheiro dele mesmo, para fazer esses registros, vários desses. Esta, da missão, foi a que teve maior corpo. Aí eu lembro que, mais recentemente, o Grupo Abarca, também com verba pública, refez o percurso da missão de pesquisas folclóricas e fez vários CDs. Eles fazem apresentações até hoje com base naquelas músicas. No Rio Grande do Sul também já houve alguma iniciativa. Na década de 70, o Almir Sater, aquele violeiro pantaneiro, também fez, organizou uma espécie de missão. E eu, na década de 90, 89, participei de algo semelhante, só que do Museu de Etnologia de Osaka, no Japão, onde eu fui para Goiânia e norte da Bahia fazer registros, o professor Furuya foi para o Amazonas, um outro antropólogo foi para Pernambuco, e ainda fizemos, mas éramos 5. E o professor Américo também foi aqui. Depois todos nós fomos para o interior para ver a festa do Divino de Tietê. Mas nessa dimensão, do que eu me lembro, eu acho que é a única que teve essa repercussão e que, lamentavelmente, não continuou, porque essa seria uma ideia. A gente tem notícias fora do Brasil de algumas instituições que fazem ainda esse tipo de alimentação sistematicamente. Em geral, isso é mais peculiar dos acervos etnográficos, os acervos que são sustentados pelas pesquisas de vários pesquisadores, ou então que fazem isso com um método que é resultado do norteamento do próprio início daquela instituição. O Smithsonian é uma instituição assim. Ele alimenta costumeiramente a recolha e a disponibilização de registros do povo americano em suas várias manifestações diferentes. E é interessante porque o Lomax começa esse trabalho dele baseado na metodologia da missão de pesquisas folclóricas. O Lomax trabalha com o modelo do Mário de Andrade e, curiosamente, depois ele acaba preparando o Luiz Heitor Corrêa de Azevedo, quando o Luiz Heitor Corrêa vem para o Brasil, trazendo um equipamento emprestado pelo Lomax, para ele fazer esse tipo de registros no Paraná e em Goiás, E, de fato, o Luiz Heitor faz isso. Mas era uma ideia de conhecer as expressões do homem americano. Era um projeto muito grandioso, mas é um projeto que, dentro da ideia do panamericanismo, queria reunir as informações sobre os diversos povos que habitavam as 3 Américas. O Smithsonian passou a fazer isso sistematicamente dentro daquilo que ele chamou da vida do homem americano, mas entendido aí o homem dos Estados Unidos. O que a gente tem observado junto às universidades é que, quando elas têm algum trabalho costumeiro associado à pós-graduação, elas vão formando acervos espetaculares. Hoje em dia, dentro da USP, a gente tem no LISA um acervo maravilhoso, mas que é alimentado e retroalimentado pelas pesquisas dos professores e dos alunos.
Agora, com o porte deste projeto da missão de pesquisas folclóricas, a gente não tem nada parecido. Não tem nada parecido porque era um projeto caríssimo e era um projeto que dava margem a você experimentar várias coisas ao mesmo tempo, né? Não sei se ele teria tido a possibilidade de aguentar outras séries, né? Outras refações, mas de fato, quando ele é pensado como uma das atividades rotineiras do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Da maneira como ele é proposto, ele seria repetido a cada 5 anos para poder acompanhar o que ia acontecendo com essas mesmas manifestações mapeadas. A ideia era perceber os motivos das transformações e acompanhar as transformações que já estavam ocorrendo, né? Mas com esta dimensão, você precisaria, e com esse tipo de propósito, você precisa sempre da associação com um núcleo de pesquisa, porque só um núcleo de pesquisa é capaz de garantir a manutenção, né? Então, a gente encerra a mesa. Muito obrigada. Bem, eu quero então pedir licença, na medida que um dos objetivos do Mário de Andrade era realmente trazer música para que se fizesse trabalho de educação, de composição. Então eu lembro que no primeiro dia eu cantei aqui com o pessoal da Ação Cultural um coco que foi trazido em 1938 da Paraíba, Rosa Amarela. E depois eu mostrei aqui esse coco com arranjo, evidentemente, sendo cantado na Espanha, sendo cantado na Inglaterra, sendo cantado por crianças lá do Rio de Janeiro, e ele está incorporado no acervo, praticamente, pelo menos ocidental, dos coros. E é uma música brasileira que, de alguma forma, obedece às preocupações do Mário de Andrade, né? Eu queria que, se vocês lembram, aproveitando que tem essa fera aqui da percussão, que é o Igor, para a gente relembrar isso como uma forma de fechar, porque, de fato, de todas as expressões sensíveis do homem, a música é aquela que congrega. Assim é que a gente junta no estádio milhares de pessoas e todos se unem energeticamente naquela expressão. Eu poderia até ter pedido ao Rafael para trazer o violão, mas eu acabei achando que ele ainda estaria de férias. Quem é que se lembra desse coco? Rosa Amarela, olha a rosa amarela, rosa tão bonita, a gente cantou aqui no primeiro dia. Era um coco de despedida. Como a gente está encerrando a exposição e a gente está se despedindo aqui também das mesas, eu acho que é um bom mote para mostrar essa força aglutinadora que um coco, que uma música pode ter. Vocês me ajudam? Igor, me ajude. Eu trouxe aqui só um cavaquinho, por questão de sobrevivência, porque eu não aguento mais do que um cavaquinho de peso, mas o Igor me ajuda aqui na percussão. Pode ser? Ainda bem que eu trouxe. Veja se serve. Eu preciso sair correndinho, gente, que eu tenho compromisso daqui a pouco também doméstico. Vamos lembrar, então? Se estiver desafinado, vem assim mesmo. Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela. Rosa, olha a rosa amarela. Rosa, tão bonita e tão bela. Rosa, cai no leite, oi, ai, ai, pra me enxugar. Oi, ai, ai, essa despedida. Oi, ai, ai, já me faz chorar. Oi, ai, ai, cai meu lenço. Oi, ai, ai, pra me enxugar. Oi, ai, ai, essa despedida. Oi, ai, ai, já me faz chorar. De novo, só voz, depois lembra, tá? Olha a rosa amarela, rosa, bonita e tão bela, rosa, rosa amarela, rosa, bonita e tão bela, rosa, ai, meu lenço, oi, ai, ai, pra me enxugar, oi, ai, ai, essa despedida, oi, ai, ai, já me faz chorar, oi, ai, ai, meu lenço, oi, ai, ai, pra me enxugar, oi, ai, ai, essa despedida.
Oi, ai, ai. A palma, ela clássica, tem várias tradições. Vai lá. Passo vários, de um lado e de outro, fazendo um experimento para quem está do lado. Vou subir o tom para melhorar. Palma! Vai no sentido anti-horário, que é uma forma universal. Todos os povos dançam de modo nesse formato. Dificilmente vai se no sentido horário. Existem explicações esotéricas que eu não vou dar aqui. Então, esse passo, tá? Complemento aqui, e a gente vai direto. Essa coreografia é mais comum ali em Pernambuco, na região do Recife, Olinda. Tudo bem? Então, vamos lá. Agora, sem o couro não tem energia, conforme as tradições da chamada África profissional. Tem uns tchecos e alemães aqui que estão. Só eu que posso ter vergonha. Ou fecha. Aqui, ó. Só pra. Então fecha pra cá. Deixa eu lá. Essa motivação energética era o motivo que fazia uma candidata gastar essa grana para ir para e isso faz parte desse Brasil. E os funcionários que estão aqui, os governadores acadêmicos, estão incluídos nessa mesma energia. Só energia. Vai e volta. Essa troca, esse aquecimento energético que precisa ser mantido, sobretudo diante do que a gente está vivendo aí dentro do Mar do Mundo. Gente, um grande abraço então.
tarde.